Alguns que desciam da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Houve, então, grande controvérsia e discussão contra Paulo e Barnabé. Decidiram, então, que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem aos apóstolos e presbíteros em Jerusalém sobre essa questão. Ao serem conduzidos pela igreja, atravessaram a Fenícia e a Samaria, contando a conversão dos gentios e alegrando a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, levantaram-se dizendo: é necessário circuncidar esses homens e ordenar que observem a lei de Moisés. Reuniram-se então os apóstolos e presbíteros para tratar desta questão. Enquanto a grande discussão acontecia, Pedro levantou-se e disse: irmãos, vós sabeis que Deus, desde os primeiros dias, escolheu por meu intermédio que os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, deu-lhes testemunho do Espírito Santo, assim como a nós, e não fez distinção entre nós e eles, purificando os corações pela fé. Porque tentais, pois, impor a Deus um jugo sobre o pescoço dos discípulos que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas pela graça do Senhor Jesus, cremos que somos salvos da mesma maneira que eles. Toda a multidão permaneceu em silêncio, ouvindo Barnabé e Paulo relatarem os sinais e prodígios que Deus havia feito entre os gentios por meio deles. Após isso, Tiago respondeu: irmãos, ouvi-me. Simeão contou como Deus primeiramente visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. E as palavras dos profetas concordam com isso. Como está escrito: depois disso, voltarei, e reedificarei o tabernáculo de Davi que caiu. E reconstruirei suas ruínas e o levantarei, para que busquem o restante dos homens ao Senhor, e todas as nações sobre as quais invocado foi o meu nome. Diz o Senhor, que fez estas coisas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não se deve inquietar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham de contaminação de ídolos, da fornicação, do que foi estrangulado e do sangue. Pois Moisés tem desde tempos antigos, em cada cidade, aqueles que o pregam nas sinagogas, onde é lido a cada sábado. Então agradou aos apóstolos, presbíteros e toda a igreja eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens respeitados entre os irmãos, escrevendo por meio deles, aos irmãos de Antioquia, Síria e Cilícia, saúde dos apóstolos e presbíteros. Ouvimos que alguns de entre nós, sem ordens, vos perturbavam com palavras, desviando vossas almas. Pareceu-nos, pois, bom escolher alguns homens e enviá-los a vós com nossos queridos Barnabé e Paulo. Homens que deram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, que também com palavras relataram o mesmo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós nada impor sobre vós, além do necessário, abster-vos de ídolos, sangue, animais estrangulados e fornicação.
Se vos guardardes disso, fareis bem. Saudações. Eles, então, enviados, desceram a Antioquia e, reunida a multidão, entregaram a carta. Ao lê-la, se alegra com a consolação. Judas e Silas, que também eram profetas, confortaram abundantemente os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. Depois de algum tempo, foram despachados em paz pelos irmãos aos que os haviam enviado. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, ensinando e evangelizando com muitos outros a palavra do Senhor. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: vamos novamente visitar os irmãos em todas as cidades em que pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar consigo João, chamado Marcos. Paulo, porém, julgava que ele, que os havia deixado em Panfilia e não os acompanhara na obra, não deveria ir com eles. Houve então uma contenda, e se separaram. Barnabé, levando Marcos, navegou para Chipre. Paulo, escolhendo Silas, partiu, sendo confiado a graça do Senhor pelos irmãos, e percorria a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas.